Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, dia 27/1 de 2026, terça-feira, trazendo mais informações e notícias do mercado das criptomoedas. Bora para mais um vídeo sobre Ripple XRP. Alerta da Diana, pessoal. O roteiro para o XRP atingir 21,5, 21 dólares, chegando em dois dígitos ou mais, acaba de ser revelado. Veja o que está acontecendo. Uma possível quarta fase começou para o XRP e pode buscar este número de dois dígitos, como muitos analistas colocam, desde o ano de 2024-25, que poderia chegar XRP a 17 dólares. A Diana colocou que o roteiro para atingir 21,50 ou mais pode ser revelado, pode estar sendo revelado, Aonde o XRP ele está se aproximando de uma importante resistência, à medida que essa consolidação de longo prazo cede lugar. O roteiro técnico, destaca a fase de expansão, que eu vou mostrar para vocês, com metas de crescimento em vários níveis. E o foco do mercado se voltam para a confirmação, aonde à medida que o XRP testa essa ruptura estrutural, O impeto em torno do XRP se identificou-se após essa atualização de mercado amplamente divulgada que sinalizou uma mudança em sua estrutura de preço de longo prazo e chamou então a atenção para um roteiro técnico detalhado que circula na plataforma X, ali antigo Twitter, E como eu falei, a analista que trouxe essas informações é a Diana. O XRP entrou em uma janela crítica de expansão que pode impulsionar então o preço do token acima de 21 doletas. Após esse período prolongado, de consolidação, a análise, se concentrou em um gráfico de vários anos de XRP USD, XRP dólar, analisado em períodos semanais e mensais, que seriam ali cada candle, em semanas e mensais, tornando um gráfico longo prazo, que reflete uma fase de consolidação prolongada, semelhante a uma estrutura histórica de bandeira. Essa formação, pessoal, semelhantes, precederam anteriormente os movimentos de altas mais expressivos do XRP em ciclos de mercado anteriores. O XRP chegou a atingir níveis próximos a 3,65 antes de registrar uma queda corretiva de aproximadamente 48%, que preservou zonas de suporte mais altos em período-chave. Quanto mais se estica o preço de um ativo, mais ele vai se tornando um suporte mais alto cada vez. Formações semelhantes aí que precedem anteriormente, então, altas expressivas de XRP. E o analista descreveu o recuo como um reajuste estrutural, que é uma correção, muita gente vai realizar lucro e no mesmo momento muita gente vai tomar posição e não uma quebra de tendência geral. O volume de negociação durante todo esse recuo permaneceu controlado e estável, sugerindo uma pressão vendedora reduzida em vez de uma ampla distribuição. E, consequentemente, a atenção do mercado se voltou para o comportamento dessas resistências, que vão também aparecendo ali no gráfico, O roteiro descreve uma estrutura, então, pessoal, de 4 fases que define o comportamento mais amplo do mercado XRP e sua progressão estrutural ao longo prazo, Essa estrutura multifásica que molda esse roteiro do XRP, aonde a fase 1, como mostra aqui nesse trecho, reflete, um forte avanço impulsivo, sustentado por um volume crescente, enquanto a fase 2 introduz uma fase de correção, que absorve o excesso de especulação. E à medida que o ciclo amadurece, a fase 3 traz uma consolidação prolongada, marcado pela volatilidade decrescente, permitindo então que o suporte estrutural se fortaleça gradualmente, Então, daí a Diana veio e colocou o roteiro de XRP para mais de 21,50, acaba de ser desbloqueado, que essa fase 4 começou
oficialmente, né? O XRP está oficialmente rompendo o padrão de resistência de vários anos no gráfico semanal e mensal. E essa é a fase 4, a fase de expansão, onde, né, historicamente, os preços se movem rapidamente após atingir o pico de 3,65 que aconteceu em 2025, né? Esse comportamento, ele recente, né, do preço, né, esse comportamento recente do preço sinaliza o início da transição para a fase 4, à medida que a consolidação dá lugar a um renovado impulso direcional. Historicamente, né, a fase 4 representa o estágio de expansão onde os movimentos de preço se aceleram após quebra convincente de uma resistência plurianual. Assim, né, o roteiro identifica múltiplas projeções de altas atreladas às extensões mensuráveis que emergem de estrutura de consolidação de longo prazo. E a primeira faixa projetada, né, situa-se entre 4,80 e 5,20, então seria aí a primeira fase, né, para chegar ao preço de XRP, né, alcançável em até 6 meses, né, alinhando-se com uma resistência psicológica e os cálculos de rompimento técnico. Então, na primeira fase, né, nessa fase projetada, já romperia o seu recorde de todos os tempos, poderindo, né, chegando a 5,20, saindo então desse preço perto de 2 dólares. Além disso, né, o roteiro estabelece uma meta secundária entre 7 e 9 dólares, atingível em 6 a 12 meses, e à medida que o impeto de expansão se desenvolve ainda mais, pois né, o gráfico ali ele coloca candles semanais e mensais, né, então de longo prazo. Então vamos colocar que em até 6 meses poderia chegar em 5,20 e até em um ano chegar em 9 dólares. Para ultrapassar os 5, né, dólares, seria necessário consolidar o preço de XRP de forma sustentada e manter um suporte consistente de liquidez, já que esse nível funciona como um ponto de inflexão estrutural dentro do plano estratégico mais amplo e reforça a confiança na tese de expansão. Com base nessa estrutura, a projeção final coloca o XRP entre 12 dólares e mais 20 dólares, uma meta de longo prazo alcançável em até 2 anos, refletindo um cenário de expansão de ciclo completo em vez de movimentos de curto prazo, embora, né, as condições de liquidez permaneçam essenciais para a continuidade, né, desse crescimento de preço. E a descoberta de preço deverá começar assim que o XRP manter, né, uma forma decisiva acima do nível de resistência, que é os 3,65, que é o topo histórico aí de XRP, né, o máximo do ciclo anterior, que serve como um limite técnico crítico monitorado por meio de fechamentos semanais, né? E numa perspectiva mais ampla, o roteiro enfatiza estrutura, paciência, confirmação, e à medida que o posicionamento do XRP se desloca cada vez mais para a aceitação acima de níveis de resistência, com o comportamento contínuo do preço determinado, se o roteiro projetado permanece inválido. Essa que é a publicação da Diana, né, falando desse roteiro para chegar acima de 21 dólares, né, que acaba de ser bloqueado, que a fase 4 começou oficialmente, XRP oficialmente rompendo, né, uma bandeira de vários anos no gráfico semanal e mensal. Quarta fase, né, a fase de expansão, onde o preço historicamente se move rapidamente após atingir, né, o topo de 2025 e depois uma queda de 48%. E aqui colocado as metas, como eu mencionei para vocês. Meta 1, 4,80, 5,20. Meta 2, aonde chegaria ali o preço de XRP a 7 a 9 dólares. E depois, né, em 2 anos, no máximo, de 1 ano a 2 anos, poderão chegar acima de 21 dólares. E aqui é esse gráfico que eles colocam, né, sobre primeira fase, segunda fase, terceira fase e agora essa quarta fase que colocaria então o XRP para buscar acima de 21 dólares. E o que vocês acham, pessoal? Será que em 2 anos, no máximo, como a Diana colocou, XRP pode alcançar 21 dólares, 10 vezes de crescimento? Coloque aí nos comentários. Beleza? Valeu, até mais. Tchau, tchau.